uniões homossexuais e seus filhos adotivos na visão da doutrina espírita. Bom, eu não me considero autorizado para falar em nome do Espiritismo, porque é uma filosofia, é uma forma de entendimento muito ampla, muito vasta. Eu sou um pensador, um analisador, um consumidor das realidades do Espírito. Portanto, o máximo que eu posso dizer é o que eu interpreto a respeito para a minha vida. Observando esses princípios, nós consideramos que as dificuldades da convivência atualmente, a modernidade e os conflitos de todos os tipos, sociológicos, afetivos, econômicos, têm propiciado desafios novos para as famílias e para aqueles modelos tradicionais. Não resta dúvida que em períodos de turbulência na humanidade, nós encontramos alternativas que as próprias pessoas desenvolvem. Tivemos situações de guerras que dizimaram populações, inclusive os homens que eram enviados para a guerra, desde a Grécia clássica, fazendo com que as pessoas que continuavam a viver sem a companhia masculina se relacionassem em trocas afetivas, trocas de convivência, trocas da sexualidade. Então, na realidade, dentro do meu modo de interpretar, nós estamos vivendo um período bastante rico nessas experiências. E na condição de seres que estão em evolução, todas estas são oportunidades de crescimento. O grande problema não é como as famílias se constituem. Na minha opinião, o grande problema é como as pessoas se respeitam, como as criaturas se colocam umas diante das outras. Porque ao longo de toda a nossa jornada evolutiva, o problema não era ser rico, ser pobre, ser perfeito ou ser aleijado, ser homem e ser mulher. O problema é como você enfrenta cada uma dessas etapas evolutivas. E por causa dessas alterações, por causa das frustrações, por causa das exigências, vamos dizer assim, entre aspas, não é? Que a sociedade vem colocando, há uma gama mais vasta hoje de desafios que as pessoas tentam vencer à sua maneira. Portanto, mais do que restringirmos a visão de licitude a uma convivência nos moldes tradicionais, coisa que, aliás, nós observamos que na história humana sempre foi algo passível de ser rompida na medida das necessidades da sociedade, mais do que ter essa licitude garantida e dizer, é bonito porque é assim que tem que ser. O mais importante é como as pessoas vão relacionar-se. Não poderíamos achar que é bonito que crianças fiquem entregues à violência nas ruas, que tenham que ser exploradas, que sejam vítimas de violência, que sejam jogadas em albergues infantis, às vezes mal cuidados, somente porque duas pessoas do mesmo sexo estariam inadequadamente candidatando-se a adotá-las ou a tê-las como suas filhas. Por isso, não resta dúvida que será um desafio no processo educacional, no processo pedagógico, trabalhar a questão com a orientação dessa criança. Mas o que nós estamos sentindo falta na Terra não é de uniões lícitas ou ilícitas, é de afeto, é de verdades que sejam transmitidas de uma pessoa para outra e que as preencham com esperança. Então, todas estas são maneiras das pessoas se posicionarem diante da busca da afetividade. E se elas acham que este caminho as satisfaz
e elas podem sentir-se realizadas, certamente que elas saberão encaminhar na criação dos próprios filhos, sejam os filhos advindos das relações heterossexuais, sejam aqueles adotados em relações homossexuais, para entendimentos a respeito de como é esta família. As crianças talvez tenham conflitos na escola, conflitos de opiniões em relação a seus amigos, mas isto exigirá certamente a atenção dos genitores, dos pais, dos que são os seus pais adotivos, para que este trabalho possa abrir a mente também da criança no entendimento da sua condição. Aliás, é uma coisa interessante porque nós temos a questão da adoção. Ela é um problema para muitas pessoas, até hoje. Por quê? Porque você tem a família tradicional, em que as crianças nascem da união física de pais e mães, mas tem aqueles que, não podendo ter filhos, adotam filhos alheios. E alguns têm dificuldade de revelar a estes filhos alheios que eles são filhos alheios. Então eles têm que descobrir uma forma que seria melhor se eles pudessem educar essa criança com essa compreensão desde o começo, mas alguns têm medo de revelar isso. Então ficam na ilusão de que, não, a gente vai dizer que é nosso filho mesmo, né? E então na adolescência, na fase jovem, às vezes a pessoa descobre. E então se sente frustrado, se sente revoltado em alguns casos, por ter sido iludido por tanto tempo. Então são peculiaridades que também na área da adoção as pessoas terão que trabalhar. Mas eu acredito que todos estes modelos propiciados pelas dificuldades econômicas, pelas novidades da sociedade, pelos avanços da tecnologia e os conceitos novos da convivência, são oportunidades de crescimento para aqueles espíritos que estão vivendo cada uma delas.